Hoje eu quero falar com você sobre o futuro, eu quero explicar o futuro. Não, eu não vou fazer previsões, não vou jogar búzios, não vou abrir o tarô para falar sobre o futuro. Mas eu quero falar para você o que é o futuro, o destino. O destino está traçado, o que vai acontecer já está previamente definido. O que está reservado para nós já está programado ou somos nós que fazemos a cada dia? Em suma, eu quero responder essa pergunta: há destino? Há um futuro já definido que diz assim, inequivocamente o que vai acontecer e que não tem como mudar? Ou o destino, o nosso dia a dia, o nosso futuro, nós construímos a cada passo? Então, para começar a responder essa pergunta, eu quero dizer o seguinte: nós sempre nos baseamos na bondade e na justiça de Deus. E a bondade e a justiça de Deus, ela sempre nos dá exatamente aquilo de que nós precisamos para o nosso bem-estar, para o nosso progresso, para a nossa evolução. Sabendo disso, nós sabemos que, pela justiça divina, muitas vezes nós temos que colher as consequências dos nossos atos. Cada ato gera uma reação, cada ação gera uma reação, cada causa gera uma consequência, e pela consequência dos nossos atos é que nós conseguimos refletir sobre o peso deles, se foram certos ou se foram errados. E aí, por essas consequências e por essas reflexões, pela dor que às vezes a gente sente quando a gente recebe aquilo que a gente fez o outro sofrer, é que a gente vai aprender que aquilo não é bom e que aquilo não deve ser feito. Então, a justiça e a bondade divina nos permite que nós tenhamos no nosso futuro, que nós tenhamos no nosso caminho, consequências daquilo que a gente fez no passado. E por este motivo, em relação a destino, em relação a futuro, há sempre pontos pré-programados que não tem jeito, a gente vai ter que passar. Então imagina que você tem uma estrada, aliás, você tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Você tem que sair daqui e chegar até ali. O caminho por onde você vai é problema seu. Isso você faz no seu dia a dia. O caminho você escolhe pelas suas próprias ações aí no dia a dia. Mas, independente do caminho que você for seguir, naquele caminho vai ter pontos que você vai ter que passar, que você não tem escolha, porque eles fazem parte das consequências dos atos que você fez no passado e que hoje se apresentam no seu futuro, se apresentam no seu caminho como um aprendizado, como uma forma de trazer para você lições importantes para o seu aprendizado. Normalmente, esses pontos todos que eu estou falando são consequências kármicas, ou seja, são consequências de coisas que a gente fez errado na outra vida ou em outras vidas e que agora tem que colher aí o que a gente fez. E não podem ser, já que são consequências kármicas, eles não podem ser subtraídos das nossas experiências. O que acontece é o seguinte: quando a gente vai reencarnar, algumas coisas nós sabemos que, já que vamos ter que passar por serem consequências dos nossos atos. Mas é possível que a gente já conhecendo as consequências dos nossos atos e sabendo a dor que aquilo vai causar na nossa vida quando a gente estiver aqui encarnado, é possível que a gente fale assim: olha, eu me conheço, eu sei que eu não vou ter condições de passar por uma dor tão grande assim. Será que teria como diminuir um pouquinho isso que eu vou passar, que está programado para mim, para eu passar nessa vida? E às vezes é possível não a diminuição, mas é possível, vamos dizer assim, o parcelamento. Olha, você vai quitar um pouquinho dessa dívida então nessa encarnação, na próxima você quita mais um pouquinho, na outra você quita mais um pouquinho, e olha, e preste atenção para não gerar novas dívidas, porque senão junto com essas prestações aqui que já estão parceladas, vão juntar outras. A coisa funciona muito, minha gente, lembra muito até essa questão de banco, né? Imagina que você tem uma conta corrente no Banco Karma. Imagina que tem o Banco Karma e você tem uma conta corrente. Às vezes o seu saldo está positivo, às vezes o seu saldo está negativo. Quando o seu saldo está negativo, você tem que pagar aquilo. Aí o que você faz? Você vai ao seu gerente e fala: olha, eu tenho como parcelar essa dívida? Às vezes tem. Quando a dívida é muito grande, você não vai ter condição de pagar tudo de uma vez, você sabe que não vai ter condição, e para não ter condição, não pagar tudo de uma vez, ainda gerar mais dívidas porque não conseguiu pagar, o seu gerente vai falar: olha,
é melhor mesmo parcelar. E aí, então, parcela. Numa encarnação, paga um pouquinho, na próxima, paga mais um pouquinho, na próxima, paga mais um pouquinho. Vai parcelando aquelas dívidas piores. Mas o nosso gerente, ele sempre nos aconselha, olha, cuidado para você não fazer novas dívidas, né? Porque senão vai ficar difícil de você pagar o seu parcelamento. E aí a gente reencarna e a gente às vezes faz novas dívidas e a coisa piora muito mais. Como é que a gente consegue resolver as nossas dívidas? É com crédito, é a gente fazendo coisas que nos gerem a renda. No caso do banco, é a renda, né? No caso da nossa vida, no caso da nossa existência, são créditos kármicos, ou, em outras palavras, karmas positivos. Ah, tem karma positivo? Tem karma positivo. Karma, a palavra karma significa simplesmente ação. A ação pode ser positiva ou negativa. É que quando a gente sofre consequência ruim, isso é um karma ruim, é um karma negativo. Mas a gente também pode sofrer consequência positiva se a gente gerar ação positiva. Então, quando a gente gera uma ação positiva, é como se a gente estivesse fazendo um depósito na nossa conta corrente, no banco kármico, no banco do karma. E aquilo vai abater as nossas dívidas. Então, voltando ao que nós estávamos falando, quando a gente vai reencarnar, as nossas dívidas nos são apresentadas e algumas delas a gente aceita que seja nessa encarnação. Tem dívidas que a gente não tem escolha, vai ter que ser nessa encarnação mesmo, porque olha, se deixar por nós, a gente vai falar, nunca quero passar por isso. Então vai ter dívida que a gente vai ter que quitar nesta encarnação mesmo. Outras, a gente pode escolher se quer nessa, se quer na próxima encarnação, se dá para pagar um pouquinho agora e pagar o restante depois. Isso se chama programação kármica. Então, antes da gente reencarnar, todos nós ficamos a par, ficamos sabendo do que nós vamos passar na nossa encarnação, ficamos sabendo do destino, ficamos sabendo dos pontos dos quais a gente não vai poder escapar. A gente vai poder ir para um lado, para o outro, vai poder reagir de formas diferentes, mas naqueles pontos que estão atrelados às nossas dívidas kármicas, deles a gente não vai poder fugir. Haja o que houver, aquilo vai acontecer conosco naquela encarnação para nos trazer o aprendizado que a gente queria. E como se não bastasse, além de nós termos na nossa programação reencarnatória esses pontos que a gente tem que passar porque estão atrelados às nossas dívidas kármicas, além disso, entra também na nossa programação reencarnatória outras coisas, como, por exemplo, um fato que você não precisava passar e que você, por livre e espontânea vontade, resolveu passar. Como assim? Como assim? Imagina que você vai reencarnar e você sabe que você vai reencarnar e vai ter, em determinado momento da sua vida, o encontro com alguém que você já teve um passado, já tem uma história, e que esse alguém vai estar passando por grandes dificuldades. É um espírito difícil, às vezes, um espírito renitente, um espírito que não compreende as coisas. Ele pode ser seu pai nessa encarnação, seu filho, seu marido, sua esposa, não importa, você vai estar com ele. E aí você olha assim e fala, poxa, isso antes de encarnar, eu queria tanto ajudar esse espírito, ele está tão assim preso nas próprias convicções, não consegue enxergar a vida de outra forma. Eu quero assumir para mim a responsabilidade de auxiliá-lo nessa encarnação. Não precisava. O que você precisa fazer é quitar as suas dívidas kármicas. Mas por abnegação, por amor, por querer ajudar alguém, você pode escolher para você, olha, coloca aí, coloca na minha programação reencarnatória que além das minhas dívidas, eu quero ajudar fulano. Fulano precisa de mim, eu acho que eu posso auxiliar de alguma maneira. Então tá lá, você vai nascer e daqui a pouco, ou ele vai ser seu pai, ou vai ser sua mãe, você vai ter contato, ou ele vai vir como seu filho, ou então vocês vão se casar depois e você vai ajudá-lo da forma como for possível. Você precisava daquilo? Não, você não precisava. E aquilo pode trazer dor para você? Pode trazer dor, mas foi uma escolha própria. Então essas escolhas que nós temos, elas podem acontecer antes da gente reencarnar, ou também podem acontecer enquanto nós estamos encarnados. Porque a cada dia nós escolhemos coisas novas, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, o que está lá na nossa programação reencarnatória são duas coisas. Os nossos karmas que a gente vai ter que quitar
agora nessa encarnação, já tendo passado pelo parcelamento, já tendo sido negociado, já tendo visto o que a gente tem que fazer. Então, os nossos karmas estão todos registrados lá, os pontinhos que a gente vai ter que passar nessa vida e que não tem jeito, e também está registrado lá na nossa programação reencarnatória os atos que nós assumimos para nós, que são chamados, nesse caso, de missões. São missões que a gente escolheu. Missão não é algo obrigatório. A missão foi algo que você escolheu. O karma é obrigatório. A consequência kármica é obrigatória. A missão é algo que você escolheu. Então estão lá as consequências kármicas e estão as missões que você resolveu abraçar para você nesta encarnação. É com este papel, é com esse documento que a gente nasce, que a gente reencarna. Então, quando a gente reencarna, a gente já reencarna sabendo todos os pontos críticos que a gente vai passar. Aquela doença que você teve, aquele desemprego, aquela situação ruim com fulano, vocês escolheram passar por isso, de repente, para se entenderem. E além disso, eu estava esquecendo de falar, lá na nossa programação reencarnatória, quando a gente está lá com a programação com os nossos karmas, muitas vezes eu falei que nós escolhemos, eu quero passar por isso agora, eu quero passar por aquilo depois. Por quê? Porque às vezes a gente tem um sentimento de culpa muito grande e quer que seja já, quer que seja agora. Quando a gente faz coisa errada, minha gente, enquanto a gente está aqui na Terra, a gente nem sempre tem esse sentimento de culpa. Mas quando a gente desencarna, que a gente tem a visão espiritual, a gente vê a besteira que a gente fez e o quanto de dor que a gente causou no outro. E aí, quando está preparando para a nossa reencarnação, quando está escrevendo lá o que vai acontecer na nossa programação reencarnatória, muitas vezes a gente fala assim, não, eu quero que seja agora, eu quero que seja nessa encarnação toda essa dor que eu vou passar, porque eu estou com um sentimento de culpa tão grande e eu acho que é só assim que eu vou me libertar deste sentimento de culpa. Então, na nossa programação reencarnatória, agora voltando ao que eu estava falando, vai estar lá as consequências kármicas que você escolheu ou que foram imputadas para você passar nessa encarnação, e está lá também as suas missões, as coisas que você escolheu por livre, espontânea vontade fazer nessa encarnação por abnegação, por amor e etc. Além disso, durante a nossa vida, a gente também tem a oportunidade de escolher fazer mais alguma coisa ou ajudar mais alguma pessoa, porque afinal de contas nós temos o nosso livre-arbítrio. O problema é que pelo livre-arbítrio, assim como a gente pode fazer coisas boas e com isso conseguir crédito para a nossa conta corrente, a gente também faz coisas ruins e consegue mais dívidas para pagar na próxima. Então a gente que já está todo endividado, está com o nome no SPC espiritual, no Serasa espiritual, a gente às vezes sai de uma encarnação mais endividado que entrou, pelos nossos próprios atos, por a gente se deixar levar muito pelas paixões, por a gente se deixar levar muito pelas vontades, menos pela razão. E aí o importante é que a gente tente manter a consciência, que a gente tente fazer o que é o correto, o que a nossa razão nos diz que é o correto. Deixe a paixão de lado, porque senão a gente vai sair mais endividado. Quando a gente desencarnar, vai chegar lá, vai olhar para a cara do gerente kármico e o gerente vai falar assim, olha, piorou sua situação, sua conta está mais negativa ainda. E agora o que a gente faz? Olha, mas tem como então a gente resolver mais rápido essas dívidas, pagar mais rápido ainda a dívida, para não só não gerar novas, como pagar rápido essas que já estão programadas para essa encarnação? Tem. Então, mesmo aquele pontinho que você vai ter que passar ali na frente, que faz parte, vamos dizer assim, do seu destino, porque estava na sua programação reencarnatória, talvez seja possível mudar, mas não mudar simplesmente porque você quer. Como eu disse lá no princípio, o que é consequência kármica você vai ter que passar, mas você tem uma única forma que você pode fazer com que aquilo não aconteça no seu futuro. Há duas formas de nós aprendermos as coisas. As formas são ou pelo sofrimento, pela dor, ou então pelo trabalho interno, pelo trabalho interior. Somente essas duas formas. Aquele ponto que está lá na programação reencarnatória, que você vai ter que passar porque é consequência kármica de algo errado que você fez, ele está ali para te ensinar pela dor. Está ali para te ensinar pelo sofrimento. Então, se nada você fizer de diferente, você vai ter que passar por aquele ponto. Você pode não passar por aquele ponto se antes dele chegar,
você fizer o seu trabalho interior, fizer a sua reforma íntima, modificar, melhorar a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de agir, as suas condutas, ou seja, você aprender a lição pelo seu próprio esforço. Quando tiver no momento de chegar àquele ponto que teria que chegar, inexoravelmente, teria que chegar àquele ponto porque faz parte de algo que você tem que pagar ali, é uma dívida. Quando chegar ali, se você já aprendeu a lição, se você já fez a reforma íntima, você não tem mais o que aprender. Então, como Deus não é sádico, como Deus não quer ver a gente sofrer à toa, aquele ponto é descartado. Fulano já pagou a dívida por antecedência. Aquilo ali era a data da prestação que ele tinha que pagar, mas ele pagou antecipadamente, não precisa mais daquela data. É assim que acontece. Então, falando de destino, existe destino? Existem pontos do nosso futuro que não tem jeito, a gente vai ter que passar, porque servem para o nosso aprendizado, servem para a gente crescer, servem para quitar dívidas. Existe uma forma de não pagar ali naquele ponto? Existe. Se você fizer o seu trabalho interior, se você fizer a sua reforma íntima antes daquele ponto chegar, aí pode ser que ele não passe. Pode ser que ele seja retirado se você já aprendeu aquela lição, não tem mais por que passar por ali. Se as minhas dívidas forem muito grandes, tem como parcelar? Tem como parcelar. Tem como parcelar e a gente costuma muito fazer isso antes de reencarnar. Deixa eu pagar um pouquinho agora, pago um pouquinho mais depois, conforme as minhas possibilidades. O importante é que a gente se lembre que a gente deve evitar fazer novas dívidas. Às vezes a gente não terminou de pagar uma e já está fazendo outras. Ou então a gente pagou uma, mas já se endividou outra vez. E a gente se endivida cada vez que a gente se deixa levar pelas paixões, cada vez que a gente aumenta o nosso ego, cada vez que a gente alimenta o nosso ego e não presta atenção naquilo que verdadeiramente vale, que é a nossa consciência. Então, é importante a gente lembrar que a cada momento a gente não só está quitando consequências lá de causas passadas, mas também a gente está gerando consequências para o futuro. É importante a gente lembrar sempre do nosso trabalho interior, da importância do nosso trabalho interior. E para isso vale tudo. Para isso vale, para facilitar a reforma íntima, o estudo espiritual. Você entender o que é o karma é fundamental para você conseguir vencer os seus desafios pessoais. E outra coisa, que resume bem isso. Então quer dizer que tudo isso que eu estou passando aqui fazia parte da minha programação reencarnatória? Fazia parte. Só o que não fazia parte da sua reencarnação, da sua programação reencarnatória que você esteja passando, foi aquilo que você decidiu agora, ou seja, com seu livre-arbítrio nessa encarnação. Se você decidiu bater com a cabeça na parede, ela vai doer. Não estava na sua programação reencarnatória, mas você decidiu bater, ela vai doer. Então, tudo que estava previsto, você vai passar, está aqui já escrito para o seu destino. Tem que passar por aquilo por bênçãos de Deus. Isso é misericórdia divina que nos faz assim crescer. Mas existem coisas que você escolhe errado nessa própria encarnação e que aí trazem consequências. Mas aquilo que você tinha que passar, você já sabia antes de reencarnar. Aquelas maiores dificuldades que você teve ou que você está tendo na sua vida, as maiores dificuldades, normalmente, elas estão relacionadas a consequências kármicas. Então, isso já estava na sua programação reencarnatória, você sabia. Só que a gente não lembra do passado. E aí a gente fala, por que comigo? Eu já fiz de tudo para resolver, Deus não gosta de mim, eu sou uma pessoa que não tem sorte. Na verdade, vamos passar por essa situação com a cabeça erguida. Vamos lembrar que tem um motivo para isso, que nada acontece na nossa vida que não seja para o nosso melhor, que não seja para o nosso bem. Deus não é mau, Deus não é sádico, não quer ver a gente sofrer à toa. Então, todas as dificuldades pelas quais a gente passa, elas têm uma razão e esta razão é para melhorar. Então, causa dor, causa sofrimento, mas não tem jeito. Vamos passar de cabeça erguida, vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para tentar resolver aquela situação. E vamos passar de cabeça erguida, com fé, com confiança e procurando não errar mais. Trazendo essa situação toda para a nossa circunstância atual. A gente tem uma pandemia atualmente espalhada aí no globo do novo coronavírus. Isso também eu sabia que ia acontecer, sabia. Isso também estava na sua programação reencarnatória, estar encarnado neste período em que o globo iria
passar por essa pandemia. E por que estava na sua programação reencarnatória? Porque, de alguma forma, isso vai lhe trazer alguma reflexão. E, de alguma forma, isso vai ajudar você a quitar sua dívida no banco kármico. De alguma forma, isso vai mexer com você e vai trazer crescimento para você. Talvez a causa de você estar passando por isso agora, de estar encarnado neste momento da pandemia, seja diferente da causa de eu estar encarnado neste momento da pandemia. Mas ambos, eu, você e todos os outros, teremos reflexões, teremos ensinamentos com isso. E aí nós estamos aproveitando uma circunstância global, uma circunstância mundial, para a gente poder com as nossas reflexões, pagar um pouquinho da nossa dívida lá do que ficou passado. Então você sabia que você iria passar por isso, você sabia que você estaria presente no globo reencarnado durante esta pandemia, você sabia de tudo que iria acontecer e mais, você agradeceu. Antes de reencarnar, quando lhe falaram assim, olha, que tal você estar encarnado num período em que vai acontecer essa pandemia lá no globo para ajudar você a desenvolver seu autocontrole, desenvolver sua paciência, desenvolver sua fé, modificar um pouquinho a sua mente, despertar um pouquinho da solidariedade, desligar você um pouquinho das questões materiais, das questões econômicas, enfim. Milhares de razões podem existir e não sou eu quem vou dizer. Cada um de nós sabe em que esta pandemia está atuando sobre si. Mas, enfim, quando lhe apresentaram isso, falaram assim: que tal você estar reencarnado no globo neste período em que vai acontecer isso? E você, para estar hoje aqui, quer dizer que você falou: ok, uma boa ideia. Gostei dessa ideia. Eu vou passar por uma série de dificuldades, a coisa não vai ser fácil. Eu vou ver gente sofrendo, gente angustiada, e pelo contrário, eu vou tentar ajudar essas pessoas. Além de eu quitar minha dívida, porque isso vai me trazer reflexões, eu vou tentar ter crédito. Qual é o crédito que eu vou querer ter? Eu vou querer ajudar as pessoas a passarem melhor. Não precisava. Isso aí não fazia parte da programação reencarnatória, de consequência kármica. A consequência é o sofrimento que traz a reflexão. O, algo além disso, que é, por exemplo, o seu auxílio a outras pessoas, a sua solidariedade com outras pessoas, aí já não é consequência kármica. Aí já é uma ação, uma missão que você está escolhendo para você ajudar. E quando a missão é positiva, evidentemente, ela vai gerar crédito na sua conta corrente. Então, além de estarmos quitando as nossas contas correntes, além de estarmos quitando as nossas dívidas, cada vez que nós, aproveitando esta situação de pandemia, ajudamos o outro, ou fora da situação de pandemia também, em qualquer situação da nossa vida, cada vez que a gente ajuda o outro, que a gente para escutar o outro, que a gente faz uma prece por alguém, a gente está adquirindo para nós crédito. Além de quitar a dívida, estamos adquirindo crédito. E daqui a pouco a nossa conta corrente vai estar positiva, com saldo positivo, e com saldo positivo a gente vai ser bem visto, né, pelo nosso gerente e a gente vai conseguir ser muito mais feliz. É para isso que a gente está caminhando, inclusive. Todos nós. Eu tenho um segredo para dizer para você, para te contar. Você vai ser você vai ser muito feliz. Talvez não a felicidade que você está pensando agora, nesse momento, mas o destino de todos nós é a felicidade plena. Mas a felicidade plena, ela nunca vai acontecer enquanto nós tivermos sentimentos de culpa dentro da gente. É por isso que Deus nos permite colhermos as consequências kármicas das nossas ações erradas, que é para a gente tirar o sentimento de culpa, a gente passar por aquilo, ver que aquilo é ruim, mas pelo menos quitar o nosso sentimento. Falar, eu agora estou quitado porque eu senti aquilo que eu fiz o outro passar. Então agora eu posso ser mais feliz. Tirei este peso de cima de mim. E o destino de todos nós, este não tem dúvida, este não tem como mudar. O destino de todos nós é todos nós sermos felizes. E assim seremos, porque nós teremos quitado um dia, teremos quitado todos os nossos karmas e estaremos cada vez mais positivos na nossa conta corrente. Então, eu queria encerrar essas palavras agora sobre o nosso futuro, dizendo para você o seguinte: o futuro, parte dele, parte do nosso destino, a gente tece a cada dia, pelas nossas ações que a gente toma diariamente, pelo nosso livre-arbítrio. Eu torço para que cada um de nós sempre
Escolha as melhores ações a cada dia para não gerar novas dívidas para si, novas dívidas kármicas, porque senão é mais coisa para pagar depois. Então eu torço para que Deus ajude você, me ajude, ajude todos nós a tomarmos as melhores decisões no nosso dia a dia, naquilo que está ao nosso alcance fazermos. Eu peço a Deus também que nos auxilie sempre nessa longa caminhada a passarmos melhor pelas nossas consequências kármicas, por aquilo que nós estamos colhendo de negativo, do que nós fizemos de negativo, a passarmos por essas circunstâncias com fé, com otimismo, com a certeza do amor de Deus por nós, assim com a grande esperança de que tudo isso é para melhorar, de que tudo isso é para o nosso crescimento. E eu peço a Deus também que, se for possível, nos dê a chance de nós assumirmos para nós missões positivas, coisas que a gente nem precisava, mas só para melhorar o nosso crédito e para nos fazer sentir cada vez melhores. Minha gente, que Deus abençoe você com todo o amor, com toda a paz, que lhe proporcione um destino, um futuro maravilhoso, com muita consciência, sem as paixões. Deixa a paixão de lado, porque a paixão só faz a gente gerar mais, a gente errar mais e gerar mais karma. Que Deus abençoe você abundantemente, agora e sempre. Que seu destino seja da forma como tem que ser, mas sendo da forma como tem que ser, que lhe traga sempre muita paz, que lhe traga o progresso espiritual. Que Deus abençoe agora e sempre. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, fica com Deus e até lá.